Neste mundo pré-pandemia, ou no mundo pré-pandemia, em termos do cinema e do audiovisual, eu acho que tínhamos, pelo menos em Portugal, tínhamos sentido um crescimento da indústria, crescimento da atividade das empresas, das produtoras, não só no surgimento de novas produtoras, mas também por uma certa diversificação do tipo de produtos que começaram a ser produzidos. Se tivermos em conta que em 2012, 2013, no fim da crise anterior, a atividade do cinema e do audiovisual quase que parou. Desde aí, com a aprovação da nova lei do cinema, com uma série de iniciativas, com também a aposta da própria RTP e mais recentemente também dos canais privados na produção de séries, no apoio à produção de filmes e telefilmes, e também com a implementação das regras e de uma nova lei de apoio e de incentivos fiscais não só à produção de cinema e televisão em português, mas também essencialmente à captação de produções internacionais, nós tínhamos sentido desde esse período um crescimento da nossa atividade, a atividade deste setor. Infelizmente, a atividade cultural e por arrasto a atividade do cinema e da televisão sofreu bastante com a pandemia, não só porque era impossível filmar naqueles meses e mesmo assim muito poucas produções ainda conseguiram retomar a sua atividade normal. Neste mundo pós-pandemia, o setor de cinema e do audiovisual, como quase todos os setores económicos, quase que se vão ter que reinventar, vão ter que se adaptar não só no curto e médio prazo, conseguir elaborar, tendo em conta as restrições e tendo em conta as questões da segurança das equipas e segurança dos atores, mas acima de tudo também o reinventar do negócio, aquilo que se assiste hoje em dia, especialmente porque, apesar de alguns países, e Portugal é um desses países onde as salas de cinema já abriram, sentimos que o fluxo de pessoas, de espectadores às salas de cinema é ainda muito reduzido, é uma pequena fração daquilo que era no mundo pré-pandemia. E aquilo que se tem sentido muito, e nós temos assistido, temos estado a acompanhar não só aquilo que acontece em Portugal, mas acima de tudo aquilo que acontece a nível internacional, e o mercado norte-americano, o mercado Hollywood ainda dita um pouco aquilo que são as tendências em termos de distribuição e exibição de cinema. Verificamos que muitos dos filmes ainda estão a ser adiados. Os filmes que deviam ter estreado em maio, junho, julho, ou foram adiados para o final do ano, ou foram adiados para o próximo ano, o que faz com que muitos, apesar de algumas salas de cinema ainda estarem abertas, ainda não existir aquele produto que atrai grandes multidões, e por isso sentimos que, por um lado, o público tem alguma relutância a voltar a entrar na sala de cinema, por outro lado, aquelas grandes estreias que eram esperadas para este verão, foram adiadas ou ainda não estão nas salas de cinema, o que faz com que seja um bocadinho quase um ciclo vicioso onde a retoma do fluxo e a retoma do público às salas de cinema tem sido mais demorado. Por outro lado, aquilo que se tem sentido na indústria é que os serviços de vídeo on demand, de vídeo a pedido, não só Netflix, como o recém-lançado Disney Plus, a Apple Plus e outras plataformas, incluindo também a Amazon e a HBO, que operam em Portugal, acabam por terem crescimentos muito significativos. E aquilo que se assiste em termos de indústria é uma experimentação cada vez maior, em que filmes que inicialmente estavam pensados para as salas de cinema estão neste momento a estrear nos serviços de vídeo a pedido. Eu acho que com toda esta experiência, aquilo que todas as indústrias e a nossa indústria em particular aprender é um pouco saber reinventar, saber inovar. Este fenómeno do video on demand não era algo recente. Aquilo que sentíamos no mercado é que havia ainda uma primazia pela estreia de filmes em sala, pelo espaço, pela sala escura, pelo espaço privilegiado para a estreia de filmes, de obras de autor, e aquilo que se tem verificado, até um bocadinho também resultado destas limitações, é um pouco o espaço de estreia de muitos filmes independentes, muitos filmes de autor, eram os festivais de cinema, e os festivais de cinema este ano quase que não têm existido, ou existem de uma forma online, ou de uma forma digital, ou têm sido adiados, ou têm encontrado novas formas de manter a sua relação com o público, o que faz com que a sala escura, a sala de cinema,
nos últimos meses tem sido nos primeiros meses foi quase uma miragem, porque as salas estavam fechadas, e mais recentemente tem sido um espaço onde o fluxo de espectadores tem sido muito reduzido. Por isso, aquilo que se sente é que cada vez mais as plataformas digitais têm sido o espaço onde estes filmes, onde estas obras podem, acima de tudo, encontrar um público. E eu acho que esse é o grande impacto, essa é a grande lição que estamos a tirar desta pandemia. É pensar como é que o modelo de distribuição de cinema, o modelo de distribuição de televisão, se vai alterar no futuro muito recente, e em especial nos próximos anos. A indústria do cinema e da televisão insere-se numa indústria que é a indústria criativa, que em Portugal tem um peso já significativo na economia. Estudos recentes demonstram que é um dos subsetores que mais crescimento tem tido ao longo dos últimos anos. É pela sua definição uma indústria em crescimento. A digitalização das plataformas de distribuição, quer de cinema, de televisão, de música, de livros, permite que seja uma indústria bastante escalável, o que faz com que cada vez mais o peso do cinema e da televisão e outras indústrias culturais seja crescente na economia nacional. O cinema e a televisão têm um impacto ainda acrescido, não só porque são influenciadores de outras indústrias. O cinema e a televisão são uma monta perfeita para outras indústrias culturais, nomeadamente a moda, o design de interiores, o design mobiliário, atividades onde Portugal é um país exportador, ou seja, o cinema e a televisão podem ser e são já atualmente uma mostra muito importante de promoção dessa inovação nacional, desse design nacional, e o cinema e a televisão são também, por definição, um grande impulsionador do turismo. Obras estrangeiras que venham a ser filmadas em Portugal têm um potencial muito grande de promover o país como destino turístico. Filmes portugueses que venham a ser distribuídos a nível internacional também têm esse potencial em termos de promoção de Portugal como destino turístico. Por isso, uma indústria audiovisual forte, uma indústria de cinema forte, faz com que, por arrasto, outras indústrias culturais ligadas também possam ter esse crescimento exponencial, e o país no global possa também ter esse crescimento através de uma atividade que é muito importante para a nossa economia, que é a atividade do turismo. O cinema português e o audiovisual português, em termos de televisão, temos sentido nos últimos anos um foco crescente na internacionalização. Muitos dos nossos produtos audiovisuais já são vistos noutras geografias, já são exportados para outras geografias. Em termos de cinema, o cinema português acaba por ter apesar de ser um cinema de nicho e ser um cinema de uma geografia e de um mercado muito reduzido, como é o mercado português, acaba por também ter um impacto a nível internacional, essencialmente a nível do circuito de festivais de cinema. Aquilo que é sempre importante será também conseguir acompanhar esse prestígio que o cinema português tem a nível do cinema autoral e desse circuito de festivais de cinema, também conseguir acompanhar esse prestígio com um crescimento do cinema dito mais comercial, que faz com que a própria indústria possa crescer e que se possa internacionalizar e, de certa forma, fazer com que todo este mercado possa ter um peso ainda maior daquilo que tem hoje em dia. Vai num momento importante, não só porque, como eu tinha referido anteriormente, tínhamos sentido ao longo dos últimos anos um crescimento da atividade económica do setor da televisão e do cinema e de outras indústrias criativas, mas porque estávamos num momento muito importante, que era um momento em que ainda está em discussão como é que irá ser aplicada em Portugal essa diretiva europeia que, de certa forma, em linhas gerais, requer que os serviços de vídeo on demand, os serviços de vídeo a pedido que operam em Portugal, possam ter um contributo e possam apoiar a produção local. Se essas medidas vierem a ser executadas com sucesso, ou seja, se as plataformas que operam em Portugal, Netflix, HBO, num futuro muito próximo a Disney Plus e outras plataformas que operam no nosso país, sejam obrigadas ou incentivadas a apostar em filmes, a apostar em séries,
iremos claramente sentir um crescimento dessa atividade. Não só porque iremos produzir mais enquanto país, mas também porque estas plataformas são plataformas globais e certamente uma produção que irão financiar, irão apoiar, irão coproduzir em Portugal, essas plataformas irão distribuir esse conteúdo, esse filme ou essa série de televisão a nível global.